Boa noite, meu nome é Luiz Eduardo e eu estou aqui nessa apresentação junto com o Wanderson e a Yasmin e nós iremos apresentar sobre o nosso paper descritivo que fala sobre a reconstrução tridimensional utilizando o método Sugar, né? Que nós fizemos baseado no artigo. Então, com isso, a partir dessa apresentação, nós iremos destrinchar um pouco mais. Aqui é o nosso sumário, desde a introdução sobre o assunto e como nós abordamos, até fundamentações teóricas, a metodologia, como o método foi explicado, e as discussões sobre os problemas que nós tivemos, né? E para para começar, uma breve introdução, né, sobre o método. Que depois dos nerfs, né, surgiram novas técnicas de reconstrução 3D. Reconstruções 3D a partir de imagem, né, como nós abordamos durante todo o conteúdo. E uma dessas técnicas que surgiram foi a 3D Gaussian Plating, né, que representa a cena usando várias gaussianas tridimensionais, que nada mais são do que parecem balões ou cones que representam o espaço 3D, e várias delas elas conseguem reconstruir a imagem. Uma fala rápida, o nome é gaussiano por causa do matemático Gauss, né, que foi o que conseguiu reorganizar todas esses vetores em um para que eles pudessem ficar mais organizados. E a grande vantagem do uso delas é que elas conseguem gerar uma boa visualização e uma cena de alta qualidade. Porém, ela tem uma limitação, que a limitação dela é que ela não gera a malha 3D limpa. Limpa no sentido de a gente não conseguir trazer uma edição clara, e no sentido de manipulação, porque ela ainda fica bem difícil de ser manipulada. E é nesse contexto que entra o nosso paper, né? Que entra o Sugar, que nada mais é que a proposta dele é organizar essas gaussianas. Porque com o Sugar a gente consegue alinhar a superfície real da cena. E com esse alinhamento fica muito mais fácil da gente extrair uma malha 3D com qualidade. E com qualidade e com uma boa renderização também. E manter uma boa aparência, que também é um dos fatores mais importantes. E também, no nosso trabalho, a gente trouxe a aplicação de ideias próprias, né? A gente trouxe a aplicação de imagens do meio urbano. Então, como a gente usou do meio de São Luís do Maranhão, a gente trouxe algumas imagens, né, como o busto do Arthur Azevedo, o leão do Palácio dos Leões, o canhão e alguns postes, e um modelo de poste do Centro Histórico, né? E com isso, com esses resultados, a gente conseguiu comparar, né, com outros papers, né, com o 3D GS e com o estante NGP, que são os mesmos que o autor compara, né, no artigo original. E aqui a gente vai falar um pouco sobre os trabalhos que são relacionados, né? Porque antes do Sugar, eles já existiam diferentes abordagens para reconstrução e visualização 3D, né? Que foi como eu tinha comentado antes. E esses métodos, eles eram baseados em imagens, né? Que conseguiam gerar uma nova visualização. Mas nem sempre eles entregavam uma geometria editável, que foi o que eu tinha comentado mais cedo. Mas só que os métodos com malhas, usando as gaussianas, e técnicas como SFM e MVS, que podem falhar em regiões com poucas texturas, reflexos ou oclusões, os NEFs também produzem imagens realistas, mas eles acabam exigindo um alto custo computacional.
O que acontece com o Sugar nada mais é do que equilibrar esses pontos. E para manter a qualidade visual e a melhora da extração da malha. E com isso, a gente aí, com isso, a gente vai trazer aqui uma ideia principal de como essa malha ela consegue ser representada matematicamente. Cada gaussiana que acaba contribuindo para a densidade de um ponto no espaço, ela ajuda a indicar que o ponto faz parte da superfície do objeto. Então, não é apenas o objeto lá por si só, ela consegue calcular a densidade do objeto naquela imagem. E essa primeira fórmula que ela está sendo representada acima, ela faz com que a soma das contribuições das gaussianas, depois do uso do método, use essa densidade para aproximar a superfície real da cena. Então, com o uso das gaussianas, a gente consegue chegar o mais próximo possível da superfície real. E assim a gente consegue transformar essas representações por gaussianas em uma malha 3D mais organizável. E com isso, trazer uma imagem melhor e com custo computacional mais barato, entendeu? Mais em conta. Dando continuidade à nossa apresentação, agora a gente vai falar um pouco sobre a nossa metodologia. Basicamente, a nossa metodologia ela vai seguir a mesma lógica ali do artigo original, e a única coisa que vai mudar vai que o nosso dataset, entre aspas, vai ser imagens próprias dos objetos que foram escolhidos, esses objetos que foram ditos anteriormente. E as imagens de cada objeto, elas são capturadas, no caso, elas foram capturadas de diferentes ângulos. E cada objeto foi organizado em cena. Então, cada objeto tinha a sua quantidade, tinha o seu conjunto de imagens, que a gente usou uma média ali de 48 imagens para cada objeto. E a partir disso a gente usava os métodos de avaliação. Os métodos de avaliação que a gente fez foram os mesmos métodos de avaliação do artigo original, que foi o 3D GS, o instante NGP e o próprio Suga, que foi o que a gente utilizou como artigo base. Então, de início, como foi dito no slide anterior, a gente pegava as imagens, tirava fotos de diferentes ângulos, organizava toda a cena, e aí a gente colocava para rodar o código. Então, primeiro o que acontecia? Tinha o Comap, e o Comap ele conseguia estimar a pose das câmeras e gerava uma nuvem de pontos iniciais. Então, era uma reconstrução ali inicial, como a gente tem, por exemplo, nessa imagem que a gente colocou nesse slide, como exemplo, que era para se ter uma ideia de mais ou menos como ia ficar cada cena. E aí, o Suga, primeiro foi treinado, no caso, primeiro foi treinado o modelo 3D GS, porque o Suga em si, ele não começa do zero, ele já começa com um modelo pré-treinado, e esse modelo pré-treinado é o 3D GS. E ele serve como um alinhamento das gaussianas na superfície. Então, depois que a gente usa o 3D GS e tem esse alinhamento das gaussianas na superfície, a gente consegue extrair uma malha 3D e fazer essa reconstrução utilizando o Poisson, seguindo o fluxo também apresentado no artigo original. É importante a gente frisar que a gente utilizou que cada objeto foi utilizado a imagem original, a malha que foi extraída sem cor e a malha com cor, avaliando também a geometria e a aparência visual. Então, a gente fez uma comparação utilizando os parâmetros PSNR, o SSIM e o LPIPS. E, além disso, a gente usou também uma análise qualitativa das reconstruções. É importante a gente falar aqui que a gente fez todo o código e todo o processo no Google Colab,
e a gente usou a GPU NVIDIA A100, que tem 40 GB de memória, e usou o mesmo protocolo em todas as cenas. Então, aqui a gente consegue ter uma visão mais ou menos de como ficou, no caso, o experimento e o resultado. Então, a gente teve a imagem original, por exemplo, do arbusto do Arthur Azevedo. A gente conseguiu extrair uma malha sem cor e também uma malha com cor. A mesma coisa para a imagem do canhão. Então, nós temos a imagem original do canhão, a malha 3D editável sem cor e a editável com cor. Depois nós temos a imagem do leão original, a malha 3D sem cor e a malha 3D com cor. E por último, nós temos a imagem do poste, a imagem original, a malha sem cor e a malha com cor. E antes mesmo de dar continuidade a outra parte da apresentação, a gente queria mostrar como ficou a malha editável. Então, a gente fez assim um videozinho bem rápido mesmo, só para mostrar. Então, a gente consegue editar, a gente consegue diminuir, a gente consegue girar essa imagem. Essa aqui é, por exemplo, a imagem do arbusto. Essa daqui é a imagem do leão. Então, a gente fez só para, girando mesmo, só para demonstrar. A imagem do canhão, que foi a que mais ficou real, que ficou melhor reconstruída. E a do poste a gente deixou desse jeito aqui, de propósito, para a gente conseguir mostrar que o Suga ele tenta reconstruir tudo ao redor, não apenas o poste. Mas como a imagem tinha várias coisas, por exemplo, o Palácio dos Leões, até mesmo a imagem do próprio leão, tinham carros ao redor, árvore, ele tenta reconstruir tudo à maneira que ele consegue. Claro que no nosso exemplo não ficou tão bem reconstruído, porque não, nós não tiramos milhares de imagens para reconstruir perfeitamente, mas a gente consegue ver que ele consegue reconstruir de uma forma bem feita. Então, a única coisa que, por exemplo, no poste aqui que não ficou tão legal foi a parte de cima, mas é porque não tinha imagens da parte de cima do poste. Então, a gente consegue ver que a reconstrução, ela consegue sim ficar bem feita, principalmente quando se tem bastante imagem. Olá, me chamo Wanderson. Estou dando continuidade à apresentação. Aí eu vou demonstrar como a gente fez o experimento e como a gente avaliou os resultados. Fazendo um apanhado do que a Yasmin e o Luiz disseram, a gente pegou ali as capturas das imagens. Essas imagens elas foram avaliadas ali pelo Comap, né? No caso, foram a pose das câmeras, a reconstrução esparsa da cena. E após isso, esse conjunto de dados ele foi enviado para três métodos diferentes, como a Yasmin falou e o Luiz, que é o INGP, o 3D e o Sugar, que é o nosso método principal. O diferencial é que o Sugar ele faz a extração da malha, né? E esses três métodos eles deram ali a renderização dos seus resultados e a gente usou os três para fazer uma avaliação quantitativa, que no caso, como a Yasmin falou, é o PSNR, SSM e o LPIPS. O que cada métrica dessa representa? Bom, o PSNR ele vai medir o erro numérico entre as imagens. Então, para essa métrica em específico, quanto maior o valor, melhor o resultado que a gente está esperando. A métrica SSM vai funcionar da mesma maneira. Quanto maior o valor dela, melhor o resultado ali que a gente está avaliando. E essa métrica, ela pega as imagens, ela faz uma comparação ali estrutural da imagem, vale considerar a iluminação, o contraste e a estrutura de cada imagem avaliada.
Já o LP e PS, ele funciona de maneira diferente das duas anteriores. Por quê? Porque quanto menor o valor dessa métrica, melhor o resultado que a gente está esperando. E essa métrica, ela mede a diferença percentual entre essas imagens. Bom, o PSNR, como a gente pode observar, ali nas médias de cada um, o 3D de S foi o que mais se destacou, foi o que teve o melhor resultado. O Sugar ficou em último lugar, e o NPG em segundo lugar. O SSM, tirando ali a média de tudo que a gente avaliou, o 3D também se destacou, foi o que teve o melhor resultado. O Sugar ficou em segundo lugar, o INGP ficou em terceiro lugar. E para o LP e PS, nesse caso aqui, o que tem o menor número é o melhor, então, novamente, o 3D se destacou, foi o que obteve menor resultado. E em segundo lugar ficou o Sugar, e uma diferença discrepante ficou o NGP. E que a gente pôde observar avaliando essas métricas, que o 3D de S ele se destacou, ele que obteve os melhores ali resultados das métricas, né, na renderização. Porém, o nosso método, que é o Sugar, apesar de ter esses valores inferiores ao 3D de S, ele tem uma vantagem, ele se destaca porque a gente consegue gerar uma malha 3D que é editável, que é o que não acontece no 3D GS. E a qualidade da captura, ela influencia diretamente nessas reconstruções. Como a Yasmin mostrou, a ausência das imagens superiores acaba diminuindo a qualidade dessa reconstrução. Então, dito isso, o canhão foi o melhor que a gente conseguiu representar, porque a gente conseguiu todos os ângulos dele ali para os métodos avaliar. Como eu falei, uma das limitações que a gente teve é a ausência da parte superior da imagem. A gente depende da qualidade da captura para fazer essas reconstruções, e nisso objetos altos acabam falhando, né? E sobre esse nosso método Sugar, ele é muito interessante porque a gente consegue aplicar ele para digitalizar patrimônios históricos, como museus, ou até mesmo que a gente representou no nosso trabalho. Também pode ser encontrado em museus digitais, realidade virtual, em jogos, pode ser usado em engenharia e também para inspeção de patrimônios. Concluindo o nosso trabalho, então, a gente aplicou o método Sugar em um dataset próprio. A gente tinha algumas imagens, mas a gente foi lá obter mais imagens para ter uma qualidade melhor. E a gente usou 3 métodos, que foi o Sugar, o 3D e o NPG, o INGP, quer dizer, para poder fazer a comparação dessas métricas. E a gente viu que o 3D é o que teve melhor fidelidade visual, mas o Sugar se destaca por ter essa malha 3D editável. E para trabalhos futuros, a gente pretende ampliar essas capturas, fazendo o quê? Incluindo imagens superiores do que a gente está avaliando, e também estratégias para refinar a malha. Então, essas foram as nossas referências, e a gente agradece a atenção.